Olá, pessoal de Escorpião, como é que vocês estão? Vamos hoje fazer uma tiragem para saber como é que vai ser essa semana para vocês. A semana que começa agora dia 10 de novembro, hoje é dia 9. Você pode considerar hoje também, né? Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, mas pode acontecer também de não ressoar e tá tudo certo, a gente tá falando com muita gente, tá? Se ressoar, por favor, comentem para eu ficar sabendo. E se não ressoar, fica tranquilo, você pode me chamar também para uma consulta individual, tá? Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? E por favor, se inscrevam no canal, que esse canal tá começando e eu tô precisando de uma ajudinha de vocês. Vamos lá, gente. Vamos pedir aqui primeiro para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através das cartas do tarô eu receba as mensagens que busco, as respostas que procuro, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que a resposta venha o mais clara possível para os escorpianos. Queremos uma resposta limpa, mensagens claras e diretas. Vamos lá. Vamos primeiro pegar uma energia de vocês, tá? Para essa semana aí. Rei de espadas. É a sua energia. Vamos pegar 3 cartas para contextualizar. O mago. Opa, caiu uma carta. Pagem de copas. Eu não considero essas cartas que caem, gente, porque eu sou desastrada com baralho, tá? Então, para mim não quer dizer muita coisa. E 6 de paus, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos pensar aqui qual é a energia. Lembrando que conforme a gente for tirando as cartas, a história vai se formando. Então fica aí, mesmo que pareça que não tem muito sentido agora, quando a gente tira tudo, a gente monta uma história bem completa, tá bom? Então vamos começar com a energia aqui da semana de vocês. A gente tem um rei de espadas. O rei de espadas é aquele rei frio, calculista, cortante, com a comunicação muito clara, tá? Quando a gente fala frio, calculista, nem sempre a gente tá falando mau sentido. Às vezes você precisa ser essa pessoa muito lógica para tomar decisões, que toma decisão com assertividade, porque tem um pensamento muito claro, tá? Então é a energia de vocês essa semana. Vamos contextualizar aqui com as cartas que saíram, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o mago, né? O mago, ele também fala de uma clareza, porque ele também fala assim, ele é aquela energia da capacidade de se manifestar aquilo que se deseja, né? Ele tem todas as ferramentas, todas as capacidades, as habilidades ali para transformar aquilo que ele deseja em realidade, né? Em algo concreto, né? Então tem muito essa energia do fazer acontecer, sabe? E a gente tá vendo junto com o rei de espadas, né? Então é como se você quisesse tomar decisões, fazer escolhas, né? Que você tem essa capacidade de fazer com muita clareza e toda a capacidade de realizar, tá? Não só pensar, mas também realizar, concretizar, tá bom? A gente vê aqui depois uma energia de página de copas, né? A energia de página de copas é aquela energia do carinho, do afeto, né? Tem uma energia também, assim, de talvez pedir desculpa, também tem a ver com essa mensagem, porque página é mensageiro, né? Então é quando você vai falar algo para alguém. é, com profundidade emocional, né? Profundidade, assim, ele também é um pouco imaturo, né? Mas, assim, é emocional, é uma mensagem emocional, né? Então, o que que me parece aqui? Que ainda que você tenha uma energia de rei de espadas essa semana, você não pode deixar de lado um pouquinho também da empatia, do jeito de falar, né? Não é aquela coisa do vai lá e fala direto e reto, sabe? Aquele sincerão que não pensa muito como o outro vai receber aquela mensagem. Você tem que ser claro, mas você não pode esquecer um pouquinho também do jeito de falar com as pessoas, tá bom? E aqui temos o 6 de paus, que é uma carta de vitória, de reconhecimento, né? Fala um pouquinho de ego também, né? É uma carta assim de você se sentir vitorioso, de conquista, tá? Então, o que que me parece essa semana aqui? Que com muita lógica, com uma clareza de pensamento muito grande, com a comunicação muito direta e muito clara, você vai ser capaz de manifestar algo que faça você entrar nessa sensação de que conquistei, ganhei, consegui, sabe? E o pajem de copas tá um pouco aqui para moderar, né? Moderar esse movimento, moderar essa comunicação, né? Para não ser uma coisa também tão direta, reta, fria e passando por cima de ninguém, né? Apesar que não tem essa energia de passar por cima das pessoas, mas essa coisa de ser sincero demais, claro demais, que pode machucar alguém, né?
porque o rei de espadas é cortante, né? Então o pajem de copas entra aqui para moderar, mas está mostrando uma energia de conquista, que você conquista através da clareza e da sua capacidade de manifestar aquilo que você quer, tá? Vamos entender um pouquinho melhor aqui o que pode ser isso. Vamos pedir para o tarô mostrar para a gente os desafios da semana. Também vamos tirar no mesmo formato uma carta e 3 para contextualizar, tá bom? Então vamos pedir aqui o desafio da semana dos escorpianos. Bora, 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 bora. Desafio. Rei de copas. Tô falando. Ó, se o desafio é rei de copas, tá falando que essa tua energia do rei de espadas aí tem que ser moderada. Seu desafio é ser um pouco empático também, né? Mas vamos tentar contextualizar aqui, vamos ver. Ó lá, as de copas, 3 de copas. Tô falando, você tá frio demais, gente. Tá muito gelado aí no jeito de lidar. Imundo. Gente, tá como desafio, tá? Então, assim, a gente viu que você vai ter uma racionalidade bem grande essa semana, né? Você tá numa energia bem fria, assim, pra pensar e tomar decisões, né? A gente viu o Pajem de Copas já moderando isso, né? E a gente vê aqui que no desafio é totalmente emocional, tá? Talvez seja um desafio emocional para você. eh, não agir emocionalmente, né? E por isso a sua energia tem que ser de rei de espadas, ou uma energia de moderação desse rei de espadas, tá? Então você vê aí, tá? Ele pede aqui, porque assim, eu falei de não ser emocional, é porque essa carta é uma carta de maturidade. Então eu não falaria assim pra você, o seu desafio é não ser passional, não ser emocional, porque essa carta não é isso, né? Essa carta é de maturidade emocional, né? Então o seu desafio é ter maturidade emocional para lidar com o que você vai lidar. Você vai ter uma energia cortante do rei de espadas, mas o desafio de também tentar ser um pouco rei de copas. É isso que ele tá falando, né? Tanto é que saíram cartas de copas acompanhando a energia do desafio, né? Então é aquela carta do você. Eu acho que entra um pouco na empatia aqui, tá? Eu acho que o As de Copas aqui tá falando um pouco sobre a empatia, porque é a taça que é oferecida, né? Então é como se você, emocionalmente falando, assim, você estivesse oferecendo uma comunicação emocional. Nossa, não tá. Aí, focou. Não tá. Sendo o rei de espadas, você acaba esquecendo um pouco desse lado, e a taça do As de Copas é uma taça que é oferecida, né? Então é como se você oferecesse uma empatia, oferecesse um apoio emocional, né? Oferecesse uma forma de falar carinhosa, tá? Porque, e isso está dizendo que é um desafio para você, talvez eu não sei como você é de personalidade, talvez você seja uma pessoa que é pouco emocional e ele está dizendo para você que a gente sabe que isso é um desafio para você, mas quando a gente mostra como um desafio é porque você tem que adotar um pouco disso que é difícil para você, né? E a gente vê aqui 3 de copas, né? Também vou falar de novo, não sei da personalidade, eu tô vendo o momento, né? Você tá num momento frio, ou vai entrar nesse momento frio, né? Talvez de se isolar um pouco para fazer as coisas. A gente vê aqui o mago é número 1, né? É uma pessoa sozinha, né? Então, talvez o que esteja falando aqui, que talvez assim, não se esqueça de socializar, né? De estar com outras pessoas, de conversar com outras pessoas. Se for de trabalho, a gente pode estar falando de network também, né? Você está ali socializando, conhecendo pessoas, né? E também temos o desafio mundo. O mundo é uma carta de realização, de completude, uma carta de viagem, uma carta que fala sobre também ficar no seu mundinho, tá? No mau sentido, assim, é como se você estivesse preso na sua bolha. No mau sentido, o mundo pode querer dizer isso, tá? Que você vive uma realidade ali muito isolada do resto da realidade do mundo, né? A carta do mundo, né? E ela também pode querer dizer que você precisa finalizar algo, tá? Então, qual que é o seu desafio aqui? Aí você vai ver o que faz sentido para você, tá? Na energia do rei de espadas, lembre que você tem que ser um pouco rei de copas também, tá? Lembre que você tem que oferecer empatia, você tem que socializar com as pessoas, conversar com as pessoas, tá? Mas tem um mundo aqui como finalização, tá? Talvez, e só talvez, a gente esteja falando de finalizar
uma fase muito emocional tua também. A gente pode estar falando disso, tá? Que você tem que finalizar uma fase muito que você era muito emocional antes e agora você está finalizando entrando nessa energia de rei de espadas. Pode ser? Pode ser. Mas quando você finaliza uma fase emocional, não quer dizer que você deixa de ser emocional, quer dizer que você atinge uma maturidade emocional, né? Você para de agir com emoção para as coisas, você tem uma maturidade, você sabe controlar suas emoções, né? Então pode ser também que esteja falando que de repente você tem que entrar nessa fase mais fria porque você tem que deixar de ser tão emocional, né? E isso é um desafio para você. Também pode ser, tá? Então você pensa o que faz sentido para você, tá bom? Ali, de qualquer forma, na energia de Rei de Espadas tem um pajem. Então, ainda assim tá dizendo para você moderar um pouco o jeito ali de levar as coisas. Mas talvez pedindo para você não ser mais emocional como você era, ser uma pessoa madura, que sabe dos próprios sentimentos, mas que não age com passionalidade, tá? Então também pode ser, tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o assunto aqui, pedindo as melhores atitudes para você, escorpiano, aí, para a gente entender o que, que o tarô pode estar te aconselhando a agir como melhor atitude, tá? Vamos lá. Melhores atitudes para o pessoal de escorpião. Vamos. Justiça. Sol. Papa. Nossa, só arcano maior. Será? E rainha de espadas. Ele tá te aconselhando, né? Tá te falando que a melhor atitude é agir dessa forma, né? Então, qual que é a melhor atitude para você essa semana? Agir com justiça. Como que a justiça age? Bom, primeiro que a justiça é justa, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela é imparcial, ela é equilibrada. Justiça também a gente pode falar daquela justiça divina, né? A que se faz, a que se paga. Você colhendo aquilo que você plantou, né? As consequências dos seus atos, você sofrendo as consequências dos seus atos, você sendo julgado. Pode ser todo nesse sentido. Vamos juntar com as outras cartas para montar nossa história, tá? Aí a gente tem aqui como contexto da justiça o Sol. O sol fala o quê? De alegria, de felicidade, prosperidade, mas fala também de clareza, né? E é a energia da justiça. A justiça é muito clara, ela é muito. Fala que a justiça é cega, né? Mas aqui tá falando para a justiça não ser cega, né? Na verdade, a justiça é imparcial, ela julga de acordo com os fatos, então ela tem uma clareza, né? A justiça é cega no sentido de que ela julga qualquer pessoa. Nesse sentido, a justiça é cega, né? É por isso que a gente fala que a justiça é cega. Porque não importa quem, todo mundo vai sofrer consequências daquilo que faz, né? É a lei da causa e efeito, tá bom? E aí, tá pedindo clareza para você ser justo, tá? Então, na sua melhor atitude é ser justo, ou seja, você precisa estar com clareza. Aqui é também outra carta de clareza, ó. Rainha de espadas, né? Assim como o rei, ela também tem um pensamento muito limpo, né? Ela também é cortante, ela também é estratégica, ela também pensa com clareza, né? Então aqui, de novo, pedindo clareza, são 3 cartas basicamente pedindo clareza para você, tá? Uma clareza de entender aquilo que você está fazendo, uma clareza de saber ser imparcial e fazer o que é preciso fazer, uma clareza de pensar no que vai fazer, tá? Mas não esquecendo de agir com moralidade, tá? Porque a justiça também é muito ética, né? Então a gente não tá de jeito nenhum falando para você fazer aquela justiça que é justiça para você, né? É uma justiça moral, uma justiça ética. Então assim, o que quer que esteja acontecendo na tua vida, ele tá falando que talvez você tenha que entrar nessa energia do rei de espadas, deixando de ser tão passional, mas não esquecendo de ser né, de moderar a linguagem ali, porque você vai ter que fazer uma escolha justa, mas uma escolha que tem que considerar o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é, tá? E você vai ter que ter muita clareza para fazer isso, tá? Pode ser uma justiça no sentido de corte, porque a justiça é um corte, também é uma carta de corte, e a Rainha de Espadas também é uma carta de corte, e o Rei de Espadas, que é a sua energia da semana, também é uma carta de corte. Talvez você tenha que tomar uma decisão de cortar alguém, tá? Pode ser do trabalho, pode ser alguém que trabalhe com você, que você precise cortar, tá? Aí tá falando, olha, vai comunicar, mas comunica com empatia, né? Então pode ser alguma decisão de você ter que cortar alguém de alguma situação que você que decide quem vai ser cortado, quem não vai ser. Pode ser trabalho, sei lá, pode ser um inquilino que você tem, pode ser
sei lá, uma visita que não vai embora, que você vai ter que falar, olha, acabou o tempo, tem que ir embora, não sei, tá? Eu não acho que seja relacionamento, porque não falaria em corte nesse sentido, eu falaria em término, né? Não teria tantas. Pode ser, tá? Porque a gente tem aqui no desafio uma finalização, né? Uma finalização talvez de uma relação, porque tem muitas cartas de copas juntas aqui. Também pode falar, né? Seu desafio é conseguir finalizar esse momento, essa questão emocional, né? Agindo com lógica, agindo com uma certa frieza né, em um certo grau ali, para você conseguir manifestar aquilo que você quer de repente, né? Não sei. Pode ser relacionamento também, tá? A gente tem o Papa também, que também fala de compromisso, aqui no meio das cartas de corte, né? De clareza para tomar essa decisão. Então também pode ser relacionamento, tá? Me parece mais outras questões do que relacionamento, mas pode encaixar relacionamento aqui, tá bom? Vamos pedir um conselho pro tarô para a gente tentar entender mais um pouquinho. O conselho vai complementar essas melhores atitudes, que não deixa de ser um conselho, né? Vamos pedir um conselho aqui pro pessoal de Escorpião, para a gente entender um pouquinho melhor. Gente, vocês estão ouvindo a gritaria? Meus filhos aqui estão demais hoje. Pendurado como conselho, desculpa, página de ouros. Vamos lá, mais duas para contextualizar. 7 de ouros e 8 de espadas. Olha, o que eu tô vendo como conselho aqui? O tarô tá te pedindo toda essa racionalidade, toda essa clareza, porque talvez você não esteja com clareza, esteja buscando essa clareza, tá? Olha aqui. A gente falou que o conselho é o pendurado, né? O pendurado é aquela pausa forçada que você faz para pensar melhor em alguma coisa. Muitas vezes você se sente preso a uma situação, sem saída da situação, não consegue enxergar uma forma de resolver aquilo, então você fica paralisado, estagnado, preso, pensando e sem conseguir achar uma saída. Também fala de sacrifício, em contexto de relacionamento pode falar em ceder em algum grau, né, alguma coisa. Mas a gente juntando com a melhor atitude que tá te pedindo para fazer um corte com clareza e a energia também, né? Enfim, parece que você tá esse conselho é sair desse estado, porque você está nesse estado mesmo, tá? De 8 de espadas, de não encontrar saída. Então, conselho é para você ficar assim? Não. O conselho é para você sair dessa energia. E temos duas cartas, ou seja, talvez seja algo que você realmente esteja algum tempo pensando em fazer e não consegue fazer, não consegue encontrar uma maneira de fazer, tá? Só que a gente também tem duas cartas aqui que fala de, né, uma fala de paciência, de espera, de análise, de você pensar sobre o que você está colhendo diante daquilo que você plantou. Se você está colhendo aquilo que você plantou ou se a colheita está insatisfatória, tá? E temos o pajem de ouros. O pajem, ele é sempre um mensageiro, tá? Nem sempre significa exatamente mensagem, pode significar início de algo, mas aqui, como a gente está vendo que você está precisando falar com alguém, cortar alguém, resolver algo, me parece muito que é a mensagem, tá? A mensagem que você tem que mandar. Então, o que eu vejo aqui? Primeiro de tudo, conselho. A gente viu no Melhores Atitudes que você tem que ter sol, rainha de espadas, justiça, ou seja, você tem que ter clareza, uma clareza que você ainda não tem, tá? Então, conselho, saia disso aqui, porque a sua melhor atitude é agir com clareza. Você precisa pensar direito, mas tomar uma atitude, arrumar uma solução, tá? Mostra aqui que o conselho é analisar a situação, mas talvez mostrando que você já tenha analisado demais, tá? Porque a energia que está entrando é a energia de corte. Ou seja, decida alguma coisa, tá? Você precisa mandar esse recado, essa mensagem, ter essa conversa de uma forma que seja construtiva, né? A gente está vendo aqui que talvez você tenha que cortar alguém de alguma situação e a gente viu que pede um pouco de moderação, que talvez não tenha que levar tanto as emoções em consideração, mas você tem que ter uma certa moderação, porque tem que ser uma conversa construtiva, né? Tem que ser algo que não precisa virar um conflito. Tem que ser uma decisão justa, uma decisão clara e uma decisão que tem que acontecer. Tem que haver uma finalização de algo aí, tá? Mas você não precisa entrar no conflito por causa disso, tá? Me vem muito essa coisa da visita, assim, sabe? Quando a pessoa vem passar uma semana na tua casa porque ela veio, sei lá, fazer um exame. Aí, dali a pouco, ela já tá 2 semanas, porque ela já marcou o médico, e aí ela não sai da tua casa. E aí, de repente, é uma pessoa que você gosta, é da tua família, né? Então, você sabe que você tem, né, muita emoção envolvida, muito sentimento envolvido ali.
você tem, né, um amor pela pessoa, uma empatia, então o desafio é você não levar tanto isso em consideração, né? Porque você precisa fazer o corte, você precisa finalizar essa hospedagem aí na sua casa, né? Também penso em trabalho, de alguém que trabalha com você, né? Que você precisa ter ali um jeito de falar com a pessoa, né? Para cortar ela ali do seu trabalho, para tirar ela da sua empresa, né? Às vezes alguém que trabalha na tua casa, né, que você tem que falar assim, mas é aquilo, pode ser relacionamento? Pode. Não tá exatamente a energia que eu diria que é de relacionamento, mas vai depender do momento que você tá vivendo, tá? Então, assim, se for relacionamento, parece que é um relacionamento que já te faz se sentir preso há algum tempo, né? Que você já tem considerado esse corte, mas você não sabe como, porque tem muita emoção envolvida e por isso que isso é um desafio, né? Mas que o tarô diz que a melhor atitude é você fazer isso logo, né? Fazer cortar. O tarô tá dizendo que você já tá pensando muito, né? Tem o conselho aqui tá o enforcado, o 8 de espadas e o 7 de ouro. São 3 cartas de ficar pensando, 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 pensando e não agindo, né? Então talvez o conselho seja saia dessa energia de ficar pensando demais também. Você tem que tomar uma atitude, tá bom? Acredito que seja essa a história, você vê onde que se encaixa na tua vida, tá? Ficou uma história assim que dá para encaixar em bastante cenários, né? Mas eu vou pedir para esse outro deck aqui de tarô mostrar pra gente um pouquinho mais de detalhes. Eu vou pedir 5 cartas de uma forma livre, assim. Então pode ser que apareça resultado, apareça conselho, apareça, enfim, tendência. Vamos ver aqui o que o tarô tem para contar pra gente dessa história. Mais coisas aí pra gente saber. Vamos lá, tarô. Ó lá. De novo, o 8 de espadas. Acabou de sair o 8 de espadas aqui no conselho, né? Morte, uma finalização. Força. A gente tirou força já? Não, não tirou, mas a força tá um pouco nessa coisa de decidir, né? De manter a decisão. Vamos ver. Vou tirar mais 2 aqui. Rainha de paus e mago, de novo o mago. Você vê que saem algumas cartas repetidas e algumas cartas com sentido que se encaixam aqui em outras, né? Bom, a gente acabou de tirar o conselho e saiu um 8 de espadas, pedindo para você se libertar desse 8 de espadas. Finalizar essa fase de pensar demais para poder finalizar uma situação também, né? A gente tá vendo que é um corte, né? Que é uma finalização de algo, né? Então, tá aqui. O 8 de espadas é algo que tem que ficar para trás, porque você precisa finalizar essa situação, ou seja, precisa sair também desse 8 de espadas, tá? Aí eu vejo 2 cartas de muita força aqui, a força em si e a rainha de paus, né? A rainha de paus é uma rainha que sabe o que é decidida, que é líder, que faz o que precisa fazer, tá? E a força é aquela coisa de se controlar, a força é aquela coisa de tem força aqui, gente? Não, não tem mesmo. Nossa, eu jurava que tinha saído. Força é aquela coisa de manter a decisão, sabe aquela coisa de manter a decisão? Talvez se envolva sentimentos realmente, sejam pessoas ali de sua família ou seja um relacionamento. Talvez tomar essa decisão exija de você uma firmeza, sabe? Uma coisa de, não, agora eu tomei a decisão, não vou voltar atrás, né? De repente a pessoa tenta ali argumentar, falar com você alguma coisa e você tem que ter essa firmeza de manter a sua decisão, manter o corte que você vai fazer, tá? Seja lá qual for esse corte, né? Por quê? Porque você quer iniciar uma nova fase. A gente também vê a morte aqui, né, como finalização de algo para começar algo novo, né? E é uma nova fase. Então pode ser o relacionamento, encaixa, nova fase, sem relacionamento. Pode ser simplesmente você tomando conta de novo do teu lugar ali, né? O mago, ele é o único, né? Ele é né? Então, de repente, essa outra pessoa aqui tá te atrapalhando de alguma forma e você tá voltando a ser você com você, entendeu? Tá voltando a ser individual, vamos dizer assim, né? E também fala da manifestação de você, enfim, querer fazer a vida, construir a vida do jeito que você quer. Então a gente pode não pensar numa coisa mago, vai manifestar uma vida maravilhosa. A gente pensa muito no mago como manifestação de algo que se deseja, mas às vezes é manifestar uma coisa simples, do tipo você ter sua privacidade de volta, né? Você tá manifestando ali o que você deseja. O que você deseja? Você quer sua privacidade de volta, quer que a visita saia da tua casa. Pode ser também, tá? Ou pode ser uma nova fase, depois de uma relação terminar, pode ser uma coisa mais profunda, né, mais ampla, assim, mas pode ser coisa simples também, tá bom? Então é isso, o tarô contou de novo essa história aqui, que você precisa sair do 8 de espadas, precisa finalizar algo, precisa manter a sua decisão para poder entrar nessa nossa nova fase. Agora a gente vai pegar um oráculo aqui, que é dos animais sagrados, eu vou pegar uma carta para conselho e eu aviso todo mundo, esse é um oráculo novo para mim que eu não estudei. E eu me desafio aqui tirar a carta com vocês
para pensar junto com vocês aqui o que pode ser o conselho. E não vão me culpar se eu precisar colar. Eu não precisei ainda até agora. Mas, se eu precisar, eu colo. Não tem problema, gente. Não tem problema nenhum com isso. É novo para mim. E é isso aí. Tô aprendendo também, mas vou aprender junto com vocês. Vamos lá. Canguru. Canguru. Já tirei o canguru, eu sei o canguru. Canguru, ele fala muito de vínculo, porque o canguru é aquele animal marsupial, né? Que tem a bolsinha que tem o nenenzinho lá dentro, né? Então ele fala dessa coisa do vínculo muito forte, tá? Esse eu acho que é a principal característica do canguru. Quando a gente pensa no canguru, a gente pensa na bolsinha dele, né? Ele também é um animal muito forte, né? Você já viu aqueles vídeos dos canguru que parecem um lutador, assim? Ele é um animal muito forte, muito ágil, né? Então ele vai de um lugar para o outro muito rapidamente, né? Então ele sai, é como se você saísse de uma situação e fosse para outra de forma rápida. Então, assim, qual é o conselho? Não demore mais. O tarô já falou do conselho aqui que você está pensando muito, né? Então seja ágil, faça logo o que você tem que fazer, vá para onde você quer ir logo, faça o que você tem que fazer, tá? Só que existe um vínculo, tá? E talvez por isso que o tarô peça tanto cuidado na comunicação, né? É uma pessoa que você tem algum tipo de vínculo, algum tipo de carinho, algum tipo de conexão, né? Pode às vezes ser um colega do trabalho, pode ser às vezes alguém que trabalha com você há muito tempo, né? Você pode ser chefe da pessoa, vai ter que cortar, mas é uma pessoa que está ali com você há muito tempo, pode ser também, né? O que importa é que o tarô está dizendo, existe um vínculo ali que precisa de um cuidado na comunicação. Mas o corte precisa ser feito porque você está pensando há muito tempo já, né? Talvez você até tenha já alcançado a clareza de que é necessário, mas você se sinta assim preso no oito de espadas por não saber como comunicar, como fazer. Tá? Então, o conselho do tarô é faça o que você precisa fazer, vá de um lugar para o outro rapidamente, né? De uma situação para outra, mas não se esqueça que existe esse vínculo, então tem que ter um cuidado na comunicação, tá bom? Acho que é esse o conselho do tarô. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ressoado com vocês. Por favor, me contem se ressoou, tá? Se não ressoou, também tá tudo certo. Lembrando que pode ser espelhado, né? Pode ser algo que, em vez de você agindo assim, pode ser uma pessoa agindo assim com você, também pode ser. Pode ser que aconteçam essas coisas com você e não você tendo que fazer esse corte. Pode ser também, tá? Mas o que importa é que a sua energia de racionalidade essa semana, tá? E de entender que existe ali atrás dessa racionalidade, existe um desejo de manifestar algo que você vai manifestar, porque a gente viu 6 de paus, tá? Então, não importa se é espelhado ou não, importa que tudo vai ficar bem, a energia é muito positiva, tá bom? E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até semana que vem.